Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que é digno de todo amor, de todo louvor, de toda adoração. Nós estamos aqui para trazer essa palavra rema, essa palavra revelada ao seu coração. Hoje nós estamos em 1 Samuel capítulo 6. E nós vamos ver aqui a volta da arca de Deus aí para Israel, para o seu povo. Coisa linda, né? Shalom, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim o texto: os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envies vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão se não tinha de vós. Então disseram: quando será a oferta? Qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra. E dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra? Por que, pois, endureceríeis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias sobre as quais não se pôs ainda jugo e atai-as ao carro seus bezerros. Levá-lo-eis para casa. Então, tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei um cofre ao seu lado, as figuras de ouro que lhes haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai se subir pelo caminho rumo do seu território, a Bet-Semes. Foi ele que nos fez este grande mal, e se não saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual que nos sucedeu. Então aqui nesse primeiro trecho, né, vida, encerra-se essa questão da arca, né? A gente dá para tirar um grande aprendizado aqui desse contexto. Se a gente for fazer uma analogia e trazer sobre a nossa vida, né? Lógico que a Bíblia não fala ao nosso respeito, mas é o manual do fabricante. Deus deixou esse contexto histórico para que a gente tivesse estudar, meditar e tirar um aprendizado, tirar uma lição de tudo isso, né? E a gente vê aqui nessa ocasião a consequência que os filisteus tiveram por usurpar, né? Por tomar algo que não lhe pertencia, né? E isso trouxe grande consequência para esse povo, para os príncipes ali, né? Ali a mão de Deus pesou sobre eles, eles tiveram tumores, grandes tumores, né? E esses tumores são malignos, porque você imagina a dor e o sofrimento. Eu creio que muitas pessoas desejavam a própria morte do que ter esses tumores, né? Sem falar desses ratos, né? Que devastavam as vinhas, as plantações. Então olha que tamanha desgraça que recaiu sobre esse povo. Por quê? Eles tomaram posse de algo que não era deles, eles usurparam, roubaram praticamente, né? Isso traz para a nossa vida também, no sentido de que não é bênção a gente tomar algo que não nos pertence, né? De você passar
um servo de Deus para trás, um cristão, ou qualquer pessoa que seja, independente da sua denominação, você tomar aquilo que não é seu, né, que não te pertence, você não teve ali o suor, o labor, né, para obter aquilo, né? Isso é muito triste, tem acontecido muito hoje, nos dias de hoje, né? A gente sabe que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, né? E existe aí os seus ministros, essas pessoas que têm essa maldade, que trilham um caminho fácil, né, para obter as coisas na vida. Mas isso traz grandes consequências, porque o salário do pecado é a morte. A pessoa, ela rouba, né, achando que isso vai trazer algum benefício. Não vai. Não, pelo contrário, pode acarretar em sérios problemas para a vida dela, né? Eu recentemente, nesse ano, eu fui lesado, né, com o meu veículo, né, uma coisa que eu lutei tanto para ter, né, não roubei nada de ninguém, foi suado, não foi nada de herança, trabalhei para obter o meu veículo e eu vendi esse meu veículo, sabe, e aí fui comprar outro e eu fiz pesquisei, achei o que eu queria e paguei, né, pelo aquilo que eu queria e infelizmente o meu veículo não chegou, né, me passaram para trás, praticamente me roubaram, mas isso eu fiquei triste, fiquei magoado, fiquei sentido, mas ao mesmo tempo meu coração, o nosso coração não está no materialismo, né? A gente tem um carro só aqui, a gente anda, a gente se vira, se for necessário, né, andar a pé, a gente anda também, qual o problema? Para onde a gente vai, a gente não vai levar nada. Agora, quem fez isso, eu oro pela vida dessa pessoa, sabe? Que cometeu esse ato. Eu oro para que a mão de Deus não pese sobre ela, né? Para que verdadeiramente Deus abençoe a vida dela, que ela possa sair do crime, né? E não passar outras pessoas para trás. Ah, Rodolfo, por que você está contando esse testemunho, expondo isso? Porque muitas das vezes a gente vem na mídia social, vem aqui expor só bênção, irmão, só vitória, sabe? É difícil alguém mostrar, às vezes, algo que perdeu, ou alguma situação que se abateu, mas é importante a gente às vezes comentar, né? Por quê? Para que um outro irmão não seja lesado, para que você também não venha cair, né, nessas ciladas aí, né? Embora a gente seja homem e Deus de mulher, né? Homem e mulher de Deus, né? Homem e mulher de Deus, a gente está sujeito a passar por situações nessa vida, né? Não é porque eu estou na presença do Senhor que não pode acontecer algo, que eu não posso sofrer um dano material, ou seja, em qual área que for, sentimental, enfim. Olha o povo de Israel, era o povo escolhido de Deus, e mesmo assim, Deus tirou, Deus ali, né, acabou, tudo é permissão de Deus, mas o inimigo acabou tirando aquilo que eles mais veneravam, aquilo que eles mais gostavam, e às vezes isso é para um propósito, irmão, é para trazer um aprendizado, uma lição, né, e não cabe a gente murmurar. Né? Se nosso coração verdadeiramente está voltado a Deus, nós devemos olhar para o nosso consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que nós vamos ver o melhor dessa terra, mas que o maior presente, o maior milagre já aconteceu na nossa vida, que foi Jesus Cristo ter morrido naquela cruz do Calvário e ter nos trazido vida, né? O maior presente, a única coisa que gerou mudança na nossa vida foi o menino Jesus ter nascido, né? Esse sim é a maior dádiva, é o maior presente que nós podemos ter. E isso, irmão, eu posso te dar uma boa notícia: ninguém pode tirar isso da gente, né? Ninguém pode usurpar isso de nós, porque o Espírito dele habita dentro de nós, e mesmo que venha nos tirar a vida, a morte ainda não é o fim, né? Deus tem preparado um lugar para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que adoram o Deus vivo, né, irmão? Amém. E diz assim o versículo 10: Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo
cega do trigo no vale. E levantando os olhos, viram a arca e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod, um por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate, outro por Ecrom, outro, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-semita. A arca chega a Quiriat-jearim. Versículo 19. Feriu o Senhor os homens de Bet-semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriat-jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Aqui, nesse versículo 19, o número de homens mortos é controverso. Alguns manuscritos afirmam que era 50.000. Mas estudiosos afirmam que a referência a 50.000 não é suficiente nos textos que sobreviveram até o presente. Embora esse número seja encontrado nas versões mais antigas, é interessante observar que Joséfo registrou o número 70, o que sabemos com certeza que o Senhor castigou severamente a cidade de Bet-semes. Bom, a gente vê então aí a grande consequência que tudo isso acarretou, até mesmo para quem recebeu a arca e não teve o temor e acabou ali abrindo a arca para ver ali com curiosidade ver o que tinha dentro, também de uma forma sem orientação a Deus, acabou acarretando, pagando com o maior preço que a própria vida, né? Nos próximos capítulos agora, o 7, o 8, a gente vai ver que vai se passar uma longa data, um longo período aí de uns 20 anos, e nós vamos ver aí o povo clamando por um rei. Nós vamos ver o encontro de Samuel aí com o futuro rei, né? Agora está chegando a ascensão do reino monarca, né? O primeiro rei de Israel, que é Saul. Então não perca os próximos capítulos de 1 Samuel 7, 8 e nos próximos, que é muito interessante, é uma história marcante, e se você quer conhecer esses personagens, deve ficar ligadinho aí junto conosco nessa missão. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, por esse privilégio, Pai, que o Senhor nos concede de mais um dia estarmos aqui, sobre o cântaro dos pássaros, sobre essa luz que irradia o nosso dia, sobre esse azul celeste, Pai, que é o teu céu, Pai. Nós te damos graça porque o maior dom o Senhor já nos deu, que é o dom da vida, que foi Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar, Pai, para nos trazer vida e vida em abundância. Nós aprendemos hoje, Pai, nesse contexto de Juízes 6, que nós não devemos, Pai, tomar aquilo que não nos pertence, Senhor, porque isso pode acarretar em maldição, pode acarretar em sérios problemas para a nossa vida, mas que a gente venha, Senhor, obter as coisas, Pai, nessa vida terrena através do nosso suor, do nosso trabalho, e que o Senhor há de prover tudo, meu Pai, não vá de faltar, Senhor, o que comer, o que beber, o que vestir, para aqueles que buscam e temem o Senhor.
Muito obrigado por esse ensinamento. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa rica palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.